Oi, pessoal! No vídeo de hoje, nós vamos estudar os números primos e compostos. Quem são esses números primos, quem são os números compostos, e a gente vai ver também o crivo de Eratóstenes, que ele é ótimo para a gente poder identificar números primos, tá certo? Então, primeiro, vamos para a definição de número primo. O que é um número primo? É aquele número que tem apenas dois divisores naturais, ele mesmo e o 1. Bom, vamos lembrar o que é divisor. Divisor é aquele número pelo qual eu consigo efetuar uma divisão exata, tá? Então, todo número que você puder dividir apenas por outros dois valores, certo? Ele mesmo e o número 1, por mais ninguém, esse número é chamado de número primo. Então, vamos anotar. Números primos são aqueles que têm apenas dois divisores naturais. O número 1 e o próprio número. Anotem aí também para não esquecer, certo? Vamos pegar alguns exemplos, então, de números primos? Temos aqui o número 2. Poxa, mas o número 1 não é primo? Não, o número 1 não é primo, porque ele só tem ele mesmo como divisor. Ele não é divisível por mais ninguém. Então, ele não se encaixa na definição de número primo, por isso que ele não entra na lista. O número 2 é primo. Ele é divisível por ele mesmo e por 1. O 3, 5, 7, 11, 13... Todos esses números são números primos. Ah, mas é só ir pegando os ímpares? Não, tem que tomar cuidado. Por exemplo, ó, o 9 não é número primo porque dá para dividir por outros valores, por exemplo, o 3. Então, ele já não se encaixa como número primo, tá certo? E os números que não são primos, que nome recebem? Eles são chamados de números compostos. Números compostos. São aqueles números que têm mais de dois divisores naturais, tá? Vamos anotar. São aqueles que têm mais de dois divisores naturais. Ou seja, eu posso dividir por eles mesmos, por 1 e por mais algum outro número, tá certo? Quem são aí exemplos de números compostos? Nós temos aí o número 4, 6, 8, 9, 12, 14. Reparem que depois do 2, tirando o 2, todos os outros números pares serão chamados de números compostos, porque todos eles são divisíveis por 2. Então, até aqui a gente já sabe o que é número primo e o que é número composto. Lembrando, então, que o número 1 não é primo nem composto, porque tem apenas um divisor natural, que é ele mesmo, tá? Para poder estudar melhor os números primos e os números compostos, nós vamos ver o crivo de Eratóstenes. Eratóstenes foi um grande matemático da Grécia Antiga, ele nasceu em 276 a.C. E ele, entre seus estudos matemáticos, ele criou esse chamado crivo, batizado de crivo de Eratóstenes. Eu vou ensinar aqui vocês a fazer esse crivo de Eratóstenes do 1 até o 50. A gente pode fazer de qualquer tamanho, para qualquer intervalo numérico, mas eu vou fazer do 1 até 50 e falo aqui para vocês, façam como exercício do 1 até o 100 depois para treinar, tá certo? Porque para fazer esse crivo não é muito difícil e a gente pode estudar bastante, pode usar bastante os nossos conhecimentos de critério de divisibilidade e de tabuada, que são duas coisas muito importantes, né? Não só para estudar números primos, mas para toda a matemática, tá certo? Eu vou ensinar vocês aqui então a fazer o crivo de Eratóstenes, só até os 50 aqui nesse vídeo, e vocês vão fazer depois como exercício até os 100, tá bom? Então, para começar, nós precisamos listar esses números de 1 até 50 aqui no caso. Tá? Como é que a gente vai fazer isso? Eu vou colocar os números de 1 a 10 na primeira linha, de 11 a 20 na segunda linha, de 21 a 30 na terceira e assim por diante, de forma bem organizada que fique bem visível, porque a partir daí que nós vamos então começar a destacar os números que são primos e a jogar fora os números que não são, tá? Vejam só, então eu coloquei os números de 1 até 50, como eu falei.
na primeira linha, ó, de 1 até 10, depois de 11 até 20, 21 até 30, 31 até 40, 41 até 50. Se você for fazer mais valores, for fazer até 100, 200, quantos você quiser, é só continuar aqui aumentando as linhas. Reparem que eu fiz bem organizado, ó, até o 10, e na linha de baixo, o 11 ficou embaixo do 1, o 12 embaixo do 2, o 13 embaixo do 3, bem alinhado. Parece uma frescura isso, mas não é. Isso serve para a gente ter mais agilidade, tá? E poder ter um resultado melhor do nosso crivo de Eratóstenes, tá certo? É só isso? Não, claro que não. Vamos agora para a próxima parte. O que a gente vai fazer? Nós vamos riscar, cortar todos os números que não são primos. Nós vamos jogar fora mesmo, tá? Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai usar o nosso conhecimento de tabuada e de critério de divisibilidade. Então, se você não viu o vídeo de critério de divisibilidade, eu aconselho que você assista, porque com o que a gente viu lá, vai ajudar bastante aqui no crivo também, tá certo? Depois que nós riscarmos todos esses números que não são primos, os que restarem, nós vamos destacar, nós vamos dar mais importância para eles, porque serão justamente os nossos números primos, tá certo? Então, vamos lá. Ó, 1. Nós vimos que o número 1 não é primo. Então, joga fora, porque ele é divisível apenas por ele mesmo. 2. 2 é primo? É. Deixa aí por enquanto. 3 também é primo, só dá para dividir por ele mesmo e por 1. 4. 4 não é primo, porque ele é divisível por 2. Então, o que a gente já pode usar aqui para facilitar? Todos os números que forem divisíveis por 2, eu já corto. Com exceção do próprio 2, eu vou jogar fora todos os números de final par. Lembra que a gente viu lá na outra aula que todo número que o último algarismo é par, ou seja, 0, 2, 4, 6 ou 8, todos esses números são divisíveis por 2? Então, eu vou cortar todos eles, com exceção do próprio 2, tá? Então, vamos lá. 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48 e 50. Olha lá, todos esses números cortados são divisíveis por 2, então eu não vou tê-los como números primos, porque eles são números compostos, tá certo? Seguindo o mesmo raciocínio, agora eu vou fazer para 3. O 3 eu sei que é primo, porque eu só consigo dividir por ele mesmo e por 1. Então, agora eu vou cortar todos os números que são divisíveis por 3. Puxa, mas como é que eu sei mesmo que um número é divisível por 3? Lembra, quando a soma de todos os seus algarismos resultam em um número múltiplo de 3, tá? Então, vamos lá. O 6 já está cortado, desculpe. Então, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48. Como acaba aqui minha lista no 50, então não tem mais nenhum número que seja divisível por 3. Agora eu vou para os divisíveis por 5. A divisibilidade por 5 era fácil, né? O último algarismo tinha que ser 0 ou 5. Então, como eu fiz bem alinhadinha aqui a minha lista de números, é fácil, é só olhar aqui, ó, todos, com exceção do 5, todos que são divisíveis por 5, ó, e corto todos eles. Os que terminam em 0 já estão até cortados, né, porque são divisíveis por 2 também. Então, pronto, certo? E vamos continuar. Agora os divisíveis por 7. 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49. Minha lista acaba no 50, então não tem mais ninguém. E aí, se eu for continuar, não tem mais ninguém que eu precise cortar, tá? É sempre bom dar uma olhada. Reparem que eu vou pelos primos, ó, divisível por 7. Qual que é o próximo primo que eu conheço? O 11. Aí eu iria para todos divisíveis por 11, certo? Depois o 13, todos divisíveis por 13 e assim por diante. Quanto maior a sua lista, mais números você vai ter que conferir, ok? Aqui já terminou. Então, o que eu vou fazer agora? Os números que sobraram são os números primos. Então, eu vou destacar esses números, porque eles serão os meus números primos, ó. 2, 3, 5, 7, 11,
13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43 e 47. Então, esses números aí, ó, que estão destacados, circulados, são os meus números primos que existem entre 1 e 50. Façam em casa a lista de 1 a 100, seguindo esse raciocínio. Aí você vai conseguir circular todos os números, destacar todos os números primos menores do que 100, tá certo? Hoje o vídeo é só isso mesmo, números primos e números compostos e crivo de Eratóstenes. Com isso aqui, a gente vai fazer os exercícios dessa semana e semana que vem vai continuar o nosso estudo. Bom estudo para vocês e até mais!